através de um documento, eles imaginam como é que será o Brasil lá em 2035, quando eles terminarem de fazer o que eles querem fazer. Dica, não tem SUS, não tem universidade pública, acho que não tem alegria também. Ana, o Brasil melhor deles está descrito num documento de 93 páginas, tá? Que foi coordenado, que foi redigido principalmente por Luiz Eduardo Rocha Paiva. Mais gente meteu a mão para escrever isso aí, mas o general Luiz Eduardo Rocha Paiva é o cabeça aí da coisa. Por quê, Ana? Porque ele é muito importante aí no pessoal da caserna, e ele liderou um grupo chamado Terrorismo Nunca Mais. É coisa de diabo bleble das ideias, tá, Ana? Isso aqui é pânico, medo comunista, etc. e tal. O Terrorismo Nunca Mais é uma ONG que foi fundada por Carlos Alberto Brilhante Ustra, o torturador. Então nós estamos falando de militares que louvam os torturadores dos anos 70 e que ainda têm medo de comunistas. E esses militares, com este perfil, eles bolam um documento de 93 páginas, programando ficar no poder até 2035 e transformar o Brasil aí numa coisa assim, mais ao gostinho deles, Ana. É disso que se trata. Uma ONG, um think tank, né, que se chama, que é um grupo para ficar pensando políticas públicas, e formularam um projeto de Brasil aí, formularam um plano, né, parecido com aquela ponte para o futuro do PMDB, quando o Temer entrou, só que essa é uma ponte destruída, né? Se aquela lá era uma ponte para o passado, essa daí é uma ponte para a Idade Média, assim, porque a gente está com propostas que são completamente absurdas. Né? É a destruição do SUS, é a destruição da educação pública gratuita. A gente vê que o plano que esses caras têm para o Brasil é um plano de neoliberal completo. Assim. Ninguém teve coragem até hoje no Brasil, nenhuma direita teve coragem de apresentar um plano desse. Nem PSDB, nem MDB, nenhum deles foram e falaram, a gente vai fazer isso, que é cobrar o SUS, cobrar a educação pública. Mas esses caras têm essa coragem, esses caras já estão apresentando, inclusive ameaçando no próximo mandato do presidente Bolsonaro. Se tiver um próximo mandato do Bolsonaro, eles vão implementar isso. E isso tudo vem do Exército Brasileiro, que é, ou deveria ser, um órgão do governo federal, e não uma entidade de criação de políticas públicas. O Exército, ele é funcionário público. Essa que é a verdade. O Exército tem que seguir as indicações constitucionais, nada fora da Constituição, e o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário determinam. O Exército não tem a função de ficar pensando políticas públicas para o nosso país. Isso passa longe. Eles pensam, na verdade, criar fake news, criar teorias da conspiração, que tentam vender o globalismo, a globalização como algo ruim, para, na verdade, conseguir ganhar o poder político interno dos países e implantar o neoliberalismo, que é o pior mundo da globalização. Esse é o grande projeto desses caras. E aí, João, o neoliberalismo já vem dilapidando os direitos sociais desde os anos 90. Tiveram alguns governos aqui no Brasil, na América Latina e em outros países, que mitigaram os efeitos do neoliberalismo, fizeram governos populares, investindo no social, como foi o governo Lula, o governo Dilma aqui, e outros, né, na América do Sul e em outros continentes. Mas, na verdade, o neoliberalismo ele vem se impondo na política internacional desde o início dos anos 90 e vem dilapidando os direitos sociais. Agora, o que resta? Resta dilapidar a aposentadoria pública nos países que ainda tem, os sistemas de saúde gratuitos, a educação pública, o que resta de direitos trabalhistas. Esse é o sentido do neoliberalismo. Agora, para você fazer isso, João, para você retirar esse núcleo duro dos direitos, inclusive que está nas constituições, o Brasil é uma delas, você não faz isso sem repressão e violência. Então, o neoliberalismo, ele precisa de um Estado autoritário, ele precisa de violência para conseguir retirar essa última camada de direitos sociais que ainda está colocada em algumas constituições, e o Brasil é um exemplo. E aí eu concordo com você e tenho esse mesmo receio, que é o seguinte: o projeto dos militares que está colocado aí até 2035 é, na verdade, passar esse rolo compressor no que resta de direitos no Brasil e, para fazer isso, transformar o Brasil num grande porta-malas de fumaça, né? Asfixiando a luta dos trabalhadores através de repressão e violência, porque não há outro caminho para o neoliberalismo hoje, onde ele ainda está sendo implantado, como no Brasil, que nós temos não só militares, mas outros políticos e outras lideranças que ainda acreditam nesse lixo que está imposto aí no mundo nos últimos 40 anos. E que países que têm um mínimo de bom senso coletivo, né, de consciência coletiva,
estão abandonando o neoliberalismo, mesmo dentro do parâmetro do capitalismo. Estão abandonando o sistema neoliberal porque ele não levou a nada, só levou a caos, miséria, pobreza, e o último estágio dele é a violência absoluta, porque vai tirar, inclusive, o direito de ter um acesso à saúde, a uma aposentadoria, a uma educação pública do povo mais pobre. Esse é o cenário, João. Agora, eu acho que a luta no Brasil ainda é uma luta intensa, a luta dos trabalhadores tem um potencial de resistência muito grande. Nós vamos falar das pesquisas hoje, a possibilidade de nós retomarmos um governo popular do Brasil é enorme, porém, nós teremos esse problema gravíssimo para solucionar, porque os militares voltaram para a política na transição Dilma-Temer. Quando o Temer assumiu no impeachment, ele trouxe os militares de volta. Inclusive, o processo que aconteceu todo no Rio de Janeiro de intervenção militar foi no governo Temer. Inclusive, a morte da Marielle Franco aconteceu naquele período. Então, vai ser um problema grave que o Brasil vai ter que resolver. Quem tem arma, quem tem farda, não participa da política, assim como quem tem toga também. Quem tem toga não participa da política. Ou deixa isso de lado e entra na política de maneira civil, ou não faz política. Agora, para a gente chegar a isso, João, a gente vai ter que lutar muito, viu? Porque não é só conquistar o governo do Brasil, não. Se o Lula voltar a ser presidente ano que vem, e eu acho que vai, nós vamos ter que lutar, o que nós estamos dizendo aqui há muito tempo. Lutar para que ele vença a eleição, para que ele assuma e para que ele governe. E fazer com que os militares, os mais de 10 mil militares que hoje estão no governo federal, voltem para a caserna, vai ser uma luta intensa. Nós estamos num momento decisivo da história do Brasil. E aí nós temos muito receio, mas uma coisa que nós temos também que ter, e temos que ter porque no alto caminho, é coragem para enfrentar esses problemas e solucionar. Ô João, mas falando sobre isso, os militares aí querem acabar com o SUS, que é o projeto neoliberal, o nosso próximo vídeo, já introduzindo, é um prefeito de uma cidade tentando acabar com o sistema de atendimento de saúde público municipal para o seu servidor. Que eu acho que vai na mesma lógica, né, João? Os vereadores e a todos que nos assistem. Eu quero agradecer aos nobres colegas a aprovação do nosso requerimento de convocação da superintendente do SASSOM, a senhora Tássia Rezende, para comparecer à reunião dessa Comissão Especial de Estudo dessa casa, pelo fato de ontem ela não ter comparecido na nossa reunião previamente agendada. Também quero agradecer a aprovação de todos os ofícios e requerimentos indicados ao SASSOM, como as perguntas que a gente recebeu, destacando que outras que estão chegando serão encaminhadas e a gente assume esse compromisso publicamente. Eu quero agradecer também o voto favorável a uma moção de repúdio com relação à ausência, à falta de respeito que a superintendente do SASSOM teve com esta casa no dia de ontem. E fica a pergunta, será que dá para acreditar no que a superintendente diz? Eu digo isso porque, na segunda-feira, sentada nesta cadeira aqui ao meu lado, a superintendente disse com todas as letras que estaria presente para trazer todos os esclarecimentos possíveis na tarde de ontem. E o que ela fez? Simplesmente não veio. Faltou a um convite desta casa, ao convite de uma comissão para que ela pudesse trazer esclarecimentos. E mais uma vez eu volto a dizer, dá para acreditar no que a superintendente disse? Eu acredito que não. Ela mesma provou que não dá para fazer isso. E por que eu digo isso? Porque ela disse uma coisa e fez outra. Será que nós podemos acreditar que nada vai mudar? Será que nós podemos acreditar que aquilo que estava sendo pretendido fazer com o SASSOM era o melhor? Eu acredito que não. Mas graças a Deus, no dia de hoje, nós fomos até surpreendidos com a resposta dada pelos conselheiros que estava sendo suspenso aquele absurdo que estava sendo feito com o SASSOM, ou seja, possível terceirização do SASSOM. Então, eu agradeço mais uma vez. Melhor conceder a carteira de segurados do SASSOM para uma instituição privada gerir. Aí, inclusive, entre as instituições privadas que estavam sendo cogitadas, estava aquele que é o Rap Vida, que não sei se as pessoas lembram, mas que durante a CPI da Covid era uma das corretoras de saúde que estava envolvidas, inclusive, naquele absurdo que foi denunciado de que tinham seguradoras que preferiam que os seus clientes morressem do que pagar os tratamentos deles. Assim. Então a gente chegou quase nesse ponto com o SASSOM, que foi graças à mobilização de muita gente, que foi tanto os vereadores quanto o sindicato, o Sindiluta, todo mundo fez uma grande mobilização e os representantes do conselho, tanto do SASSOM quanto da saúde, fizeram essa mobilização para justamente impedir que isso acontecesse, porque querendo ou não, o SASSOM é um serviço dos funcionários públicos, né?
e que funciona e que tenha, inclusive, superávit para essa lógica capitalista desse pessoal, que acha que todo serviço público tem que ter superávit, o que não é verdade, porque tem serviço público que ele não tem como ter superávit, ele tem que ser cumprido de qualquer jeito, mas nesse caso tem, e eles queriam privatizar essa carteira de serviço para tirar da prefeitura, para tirar do Sasson essa obrigatoriedade de prestar o serviço de fato, e com a possibilidade, inclusive, de empresas denunciadas na CPI da Covid, com coisas absurdas, assim, com denúncias absurdas, e de tratamentos experimentais sem comprovação científica, de que morte é alta e tudo mais. E aí a gente tem essa situação. Ainda bem que a superintendente voltou atrás, cancelou o processo de licitação, foi uma vitória, mas a gente ainda não vê uma declaração de que isso não será mais pautado, não será mais objeto de... Pode ser que venha um próximo? Essa que é a grande dúvida nossa e do pessoal dos servidores, né, Ricardo? Exatamente, você fez um resumo legal e a gente acompanhou, até fez uma matéria no blog escrito a respeito da audiência pública que teve na Câmara Municipal, dessa comissão aí que pertence ao coletivo Judete, o Bertinho Scandiuzzi e o Jean Coraúci, e nessa audiência, os representantes classistas, que são conselheiros desse Conselho Deliberativo do Sasson, eles disseram da pressa que foi essa aprovação. E foi uma aprovação, João, por 8-7, porque existem 7 representantes do governo, 7 representantes classistas e deu 7-7. Os 7 do governo votaram a favor, os representantes classistas votaram contra e quem desempatou foi a superintendente. E aí já estava tudo pronto. Votou no conselho, já ia tocar o barco. E ainda bem que a reação foi rápida, foi contundente, né? Como se disse aí, juntou a Câmara Municipal com o sindicato, os servidores e a própria sociedade que ficou sabendo e conseguiu, por enquanto, paralisar esse absurdo. Agora, o projeto do Nogueira é esse, né, João? Enxugar ao máximo o setor público municipal de Ribeirão Preto e transformar o serviço público numa mercadoria, entregando isso para a iniciativa privada. Isso é um projeto. Porque se fosse algo realmente bom, o prefeito continuaria com esse projeto. Ele recuou por quê? Ele recuou porque sabe que estava fazendo uma coisa rápida, meio que sem discussão nenhuma, e tentando atropelar aí os processos para poder fazer o projeto neoliberal dele, que é enxugamento da máquina. É claro isso, né? E em prejuízo ao servidor público. E aí, como a gente disse, dialoga exatamente com o nosso assunto anterior. O projeto neoliberal dos militares e dos políticos que estão aí hoje colocando o projeto no Brasil é acabar com o SUS e também privatizar o SUS.